No Eu Gosto Disso de hoje, nós vamos conversar com o Felipe Marques Gomes. Ele é formado em administração de empresas, trabalha numa empresa que fabrica móveis planejados e, quando ele está em casa, ele gosta de fazer uma coisa que nós vamos descobrir a partir de agora. Felipe, Olá pessoal, tudo bem contigo? tudo bem? Então tá bom, legal. Olha, eu queria saber de você o que realmente você faz nas suas horas vagas quando você está em casa para se distrair, para se desestressar. Olha, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho por hobby é aquarismo. Tá, e você começou faz tempo isso daí? Faz 3 anos que eu tenho, mais de 3 anos que eu entrei para o aquarismo, Certo. com um peixe específico, o Wilson. Wilson, tem até nome. Tem até nome. Tá certo. E o que te inspirou, o que te levou a você querer o aquarismo como hobby? Foi para meio que salvar o Wilson, ele estava no aquário já sem manutenção. Aí eu peguei ele para salvar, eu comecei a ir por ele, e a partir dele eu comecei a tomar gosto. Ah, sim. E a gente foi crescendo. Hoje eu tenho um aquário um pouco maior e é um vício. Quanto mais você mexe com isso, mais você quer ter um aquário maior, mais aquários. E você começou com um aquário pequeno, então? Sim. Tá, e bom, hoje a gente vê esses dois aquários aqui. O Wilson é esse peixe aqui. Esse aqui é o Wilson. Ele Certo. é um curvíceps, ele é um peixe originário da bacia amazônica, Sim. mas tem pelo Brasil todo. E o Wilson é um peixe de rio, realmente do rio. Certo. Ele tem um instinto meio agressivo, então para colocar ele com outros peixes é perigoso ele matar os outros peixes, então ele fica nesse aquário pequeno. Tá. Mas ele começou num aquário de 2 litros, depois ele passou para um aquário de 4, depois ele chegou nesse aquário que ele está hoje. Certo. Plantinhas de verdade. E já está comigo há 3 anos. É o meu peixe é um peixe que eu tenho bastante carinho por ele, é um peixe de estimação. E o aquário ao lado? O aquário ao lado veio depois, um pouco depois na verdade. O aquário ao lado ele é um aquário um pouco maior de 27 litros. Ele tem uma decoração do castelo, plantinhas plásticas. E tem 3 peixes hoje, que são 2 coridoras, que estão escondidinhas ali atrás, e uma molinésia, que está lá fica andando pelo aquário. As coridoras são peixes de fundo, então elas não ficam perambulando pelo aquário. Mas a molinésia anda bastante por aí. Certo, mas você começou com outros tipos de peixes, né? Na verdade, eu comecei com ela tá aqui atrás, ó. Eu comecei com aquela coridora, que é a Highlander, porque ela sobreviveu a tuno. E eu comecei com platis, que é mais ou menos a mesma espécie do poecilídeo, que elas são poecilídeos. Certo. É um tipo de peixe, assim como tem o Wilson, que é um curvíceps, mas ele é um ciclídeo anão. Tem tipos de peixe poecilídeos, que são próximos, platis, espadinha, molinésia, que quase todo mundo começa por eles. Certo. E você teve alguns problemas com o aquário, assim, no começo? Ou ainda você tem ainda? No começo eu tive bastante problema, porque eu não tinha sido orientado corretamente. Eu comecei o aquário sem mídia biológica, um filtro não compatível com o tamanho do aquário, sem termostato. Então os 7 peixinhos que eu coloquei de cara acabaram morrendo. Eu chamo do primeiro peixicídio. E hoje eu ainda luto com os peixes, assim, não é que eu luto. Depois de muito tempo, depois eu descobri que os poecilídeos precisam de ter uma água com um pouco mais de sais minerais. Seria água salobra, não é sal grosso, são sais minerais. Só que as coridoras não podem ter esses sais minerais, então Houve um choque. acaba tendo um choque. Então quem sofre mais é quem acaba precisando da água salobra. Elas acabam durando bem menos tempo porque ocasiona vários problemas, elas acabam ficando doentes e morrendo. Ah, certo. Então você perdeu vários peixes a partir Sim. daí. E hoje, você foi buscar onde essas informações? Olha, assim, para ter um aquário você tem que primeiramente estudar. Não adianta você falar, vou ter um aquário com um peixe. Se for um peixe ainda, tudo bem, mas até para isso você tem que estudar. E na internet tem muita coisa legal, mas tem muita coisa errada, principalmente em grupos de Facebook, redes sociais, essas coisas. Mas eu fui encontrar informação de qualidade num podcast
do aquarismo bizarro, que hoje eu participo do grupo e lá sim eu consegui identificar, o problema dos meus poecilídeos, porque eles morrem tanto. O pessoal lá traz informação de qualidade, mas com embasamento científico, estudos realizados. Certo. E essa daqui é o que a gente vê aqui em cima. Aqui são as comidas, Aqui são as raçõezinhas, que essa raçãozinha granuladinha são para os peixes normais. Essa ração, que parece um botãozinho, Vira mais um comprimidinho, Isso. é para os peixes de fundo. Toda vez que eu realizo uma troca parcial de água, que eu tiro 20 a 30% de água para troca, eu coloco esse produto que é para condicionar a água, tirar metais pesados, cloro, senão eu acabo matando os peixes se não fizer isso. E aqui são os testes básicos que a gente tem de medição de água. Amônia tóxica, nitrito e pH. Esses testes a gente tem que ter e fazer uma medição É constante isso? Você faz não essa precisa ser medição? toda vez, mas eu tenho que sempre estar reparando nos parâmetros do aquário, porque qualquer alteração, variação, muita variação, acaba ocasionando problemas de peixe, nos peixes. E com relação à água, você faz troca, não total ou parcial? Como que é feito? Eu isso aí? faço troca uma vez por semana, a cada 20%, 20 a 30% de água. E a cada 15 dias eu faço uma manutenção um pouquinho maior, que é trocar o perlon que fica dentro do filtro. O perlon é como se fosse uma espuma acrílica. Ela vai dentro do filtro que ela acaba segurando as sujeiras dos peixes. Certo. Do Wilson eu faço a mesma coisa. Então quando eu faço manutenção em um, eu faço manutenção no outro também. Ah, certo. E você ainda tem, assim, projetos para um aquário maior, alguma coisa assim? Sim, logo eu saí mudando para o meu apartamento e lá eu pretendo ter um aquário maior. Certo. O tamanho eu não sei ao certo por conta dos espaços, mas eu tenho certeza que ele vai ser maior do que eu tenho hoje. Mas com relação ao trabalho, do cuidado assim, que você tem, a manutenção do aquário, o aquário maior, ele dá maior manutenção ou isso já se torna uma coisa mais tranquila? A manutenção do aquário praticamente vai ser proporcionalmente um pouco maior, né? Sim. Mas é a mesma. A A mesma. cada 15 dias uma limpeza mais profunda e a cada uma vez 15 em 15 dias. E nos que não são feitas a limpeza profunda, só troca de água. A diferença para um aquário maior é que uma variação pequena aqui, por ser pequeno, já gera um problema muito grande. Num aquário maior, a variação não vai ser tanto sentida, então é mais fácil de controlar parâmetros de água, é mais fácil de você... Qualquer variaçãozinha não vai ser tão sentida quanto é sentida nesse. Certo. Bom, agora vamos falar de pai para filho, né? Que o Felipe é meu filho. Felipe, e as avarias que o aquário causa, assim, quando você começa? Você fala imóveis? Do jeito que vocês estão vendo o aquário aqui hoje, ele foi colocado encaixado num espaço da estante. E no começo não sabia, era muito novo, a gente não sabia, acabou vazando água, inchou a estante, todo esse espaço que já é comprometido. Então, assim, uma dica, não encaixe aquários em móveis, você coloca ele num móvel específico, se você puder. Certo. Toma muito cuidado com a água para não estragar, porque é o peso também, não é só a água. É 20, 30 litros de água, são mais de 30 quilos. Precisa ter uma base boa. Precisa ter uma base boa, uma base forte, sólida. Certo. Não precisa fazer um móvel específico, mas aonde você pôr, você tem que ter a certeza que isso aí não vai desmanchar, não vai se desmoronar. E você, então, aconselha as pessoas que realmente querem ter um aquário para realmente fazer isso daí, cuidar do peixe? O que eu aconselho é, se você pretende entrar no hobby, estuda mesmo, estuda muita coisa, tipos de peixe que você pode colocar junto, se você pretende fazer um plantado, tipos de planta, parâmetros de água. Em questão
de estrutura, uma estrutura legal. Se você acha que dá, testa, dá uma olhada. Se acha que não tem condições, procura ter, porque o acidente é feio. Você já teve plantas, né? Eu já tive plantas, aí para as plantas tem problema, é bonito, mas você tem que ter um outro tipo de cuidado. Você tem que ter um cuidado com fertilização na planta. Tem as plantas que têm uma demanda baixa de cuidados, que é a low demand. Você só precisa praticamente de luz e uma fertilização que você pinga na água. E tem as mais complexas, que você precisa ter um substrato para plantio. Você precisa ter um substrato fértil que fala. E assim, é um hobby caro, barato? Não, ele não é tão barato. Mas se você investir no produto certo, investir num produto de qualidade, o produto rende. Então ele acaba se tornando barato a longo prazo. Certo. O que acontece é que as pessoas às vezes, é muito caro, aí compra aquele ali, ou mais baratinho, ou faz uma gambiarra. O que acontece? Encarece, porque isso aí não vai durar muito tempo. E você tem que estar sempre tendo o mesmo problema, mesmo problema, mesmo problema. Então estuda. Se você não tem dinheiro para começar com um aquário grande, começa aos poucos, ou começa com um menor, vê como é que é. E, por exemplo, quem quer ter apenas aquele aquário pequenininho com Beta? um beta, por exemplo, ele não requer tanto cuidado assim. Não, o beta é um tipo de peixe que ele tem uma respiração que ele busca, diferente desses daqui que eu tenho, ele busca o oxigênio do ar, ele respira ar, então ele vai até lá em cima, na flor da água, e busca e puxa o ar. Então não precisa ter um filtro, não precisa ter uma bomba. Pode ser um aquário de 2 litros, 3 litros, 5 litros. Não pode ser um aquário grande, porque o beta, como ele tem aquelas nadadeiras muito grandes, ele tem dificuldade para nadar. Então se você colocar um beta num aquário muito grande, ele acaba tendo problemas. Se tiver muita circulação de água, ele também tem problema, porque ele acaba ficando tão estressado que ele começa a se mutilar, ele começa a se comer. Então um beta para um primeiro peixe, que é quase praticamente todo primeiro peixe que uma criança ganha, é um aquário pequeno, raçãozinha controlada, de qualidade, tá? 2, 3, 4 bolinhas, umas 2 vezes por dia. A cada uma semana fazer a troca de uns 20, 30% do seu aquário. Troca parcial de água. Troca parcial de água. Isso precisa ser feito. Certo. E também não é pegar a água da torneira e colocar lá dentro, né? Não, tem que ter o mesmo cuidado com o condicionador de água. Você vai tirar da torneira, porque o cloro mata qualquer tipo de peixe, não é porque o beta que ele tem uma resistência maior, ele tem sistema de respiração que é mais fácil de você manter, que ele vai também imune ao cloro. Certo. É o primeiro peixe, pouca água, raso, não pode ser um aquário pouco litro, mas muito alto também, tem que ser raso, porque o beta tem dificuldade para nadar. E ele é violento, então beta com outros peixes pode acabar não dar muito certo. Tá ok, então. Olha, obrigado, Felipe. De nada, eu que agradeço. É realmente muito bonito o seu aquário, muito legal esse seu hobby. Obrigado. Tá certo? E eu gosto disso, né? Eu gosto disso. Tá certo. Então, para você que assistiu, tá aí uma dica, o aquarismo, para você que quer começar então a criar peixes. No próximo vídeo, nós vamos conversar com a Patrícia Rafaela Vieira, que é farmacêutica, e ela vai contar qual é o hobby dela, o que ela gosta de fazer durante a sua estada em casa, durante a sua folga. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.